Hoje é sábado, dia 19 de novembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na 33ª semana do Tempo Comum. Os saduceus eram os liberais da época. Eram tidos como intelectuais, mas negavam os fundamentos essenciais da fé, como a vida depois da morte, a ressurreição, a alma, os anjos. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação neste dia é de São Lucas, no capítulo 20, versículos de 27 a 40. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar alguma coisa a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Falamos no início que os saduceus eram os liberais da época. Eles queriam ser religiosos, mas só na cabeça. E não aceitavam as coisas da fé, não aceitavam os fundamentos da fé, como a ressurreição, a vida depois da morte, os anjos, a existência da alma e etc. Essa situação apresentada por eles, os saduceus que não acreditavam em nada, se achavam inteligentes, revela um propósito maldoso, numa fé sincera, nem devoção, nem amor no coração deles. Eles apenas usam da fé, da religião. Então, que propósito maldoso está por trás? Primeiro, eles queriam fazer Jesus de tolo, propondo uma pergunta que parecia impossível, improvável de ser respondida. E assim, queriam usar isso para acusar Jesus e até desautorizar. Tá vendo? Jesus, vocês estão falando que ele é mestre, ele não sabe de nada. Olha o que ele está falando. Depois, segunda coisa, eles queriam também, com maldade,
ridicularizar os fariseus, que eram rivais e que acreditavam em tudo, na ressurreição, na vida depois da morte, nos anjos, na existência da alma e etc. Então veja que maldade tinham no coração. E a gente tem que pensar nisso quando medita o Evangelho. Se nós não vamos alimentando o nosso coração de maldade, se às vezes a gente não fala coisas aos outros e até faz perguntas, mas o que está por trás é a maldade. O ponto de partida que eles usaram era uma lei muito antiga para os judeus, a lei do levirato. Se alguém morresse e não tivesse deixado descendência, o irmão deveria se casar com a viúva e o primeiro filho era reconhecido como filho do irmão, daquele que morreu, do finado, e não do que se casou. E assim, então ele dava descendência ao seu irmão. Eles usam essa realidade, mas deturpam, porque misturam e abusam da história a um ponto ilógico, né? Cria uma história absurda, uma mulher casar com 7 homens e não ter filho com nenhum deles. Só que Jesus não caiu na deles. Ao contrário, Jesus foi com luva de pelica, dando tapa na cara deles sobre cada um dos pontos, sobre a questão dos anjos, sobre a questão do casamento, do sentido do casamento nessa terra, sobre a questão da ressurreição e do próprio Deus, né? Jesus mostrou-lhes como eles se mostravam, se apresentavam como inteligentes, mas eram na verdade tapados, igual burro com aquele negócio no olho que só consegue olhar para um lado, só para frente. O argumento que eles apresentavam tinha 2 buracos, 2 lacunas. Primeiro, eles imaginavam a vida eterna como se fosse uma continuação aqui da Terra, nos mesmos moldes. E olha que tem gente ainda hoje pensando coisas parecidas, seja por influência de esoterismo, seja por influência de kardecismo ou de outras coisas, né? Continuam assim com um pensamento a respeito da vida eterna, como se fosse uma continuação básica do que nós vivemos aqui. E o pior de tudo, eles consideravam Deus como Senhor dos mortos, né? E não dos vivos. Ou seja, morreu, acabou, não tem mais jeito. Só que a realidade da fé aponta de que a morte ela é uma passagem, não é o fim. Então, a vida depois da ressurreição, ou da morte e aguardando a ressurreição do Senhor no último dia, não é continuação disso aqui. Claro que existe uma ligação, não é algo totalmente diferente, mas existe também uma distinção entre as coisas deste mundo e do outro mundo. Por isso Jesus vai dizer, olha, casamento tem um sentido aqui para a terra, que tem um objetivo. Lá no céu não há necessidade de ninguém se casar, nem se dar em casamento. Porque no mundo vindouro, a vida será plena, sem limitações, como nós temos aqui na vida terrena. Mais uma vez, permita-me chegar até você e retomar a reflexão que fizemos nos primeiros dias do mês de novembro, quando falávamos sobre finados, sobre o mês dedicado à oração pelos falecidos, pelos fiéis defuntos. Então, nós precisamos aprender sobre isso e precisamos crer na fé da Igreja sobre o mistério da morte, da ressurreição, da vida eterna. Precisamos considerar a razão da fé sobre estes mistérios, né? Que na igreja a gente chama de novíssimos também, a realidade que vem depois. E precisamos avaliar no que é que realmente nós estamos crendo. É tão triste quando às vezes as pessoas, numa celebração ali no momento de despedida ou depois do 7º dia da coisa, fazem umas mensagens e vêm com umas ideias que não tem nada a ver com a fé cristã,
né? Agora você está no outro plano, você está feliz. Isso aí não é coisa cristã, no sentido assim pleno da expressão. Claro que nós cremos na vida eterna, na felicidade das pessoas, né? Mas nós temos que entender e viver a fé cristã. E muita gente sofre demais com a morte das pessoas queridas, porque também falta-lhes fé no sentido da vida depois da morte, né? Então nós precisamos pensar sobre a vida depois da morte a partir daquilo que é o sentido cristão, aquilo que a igreja ensina. Rezemos. Senhor Jesus, que nos destes a vida e nela a semente da eternidade. Dai-nos, Senhor, crer e nos comprometermos nesta vida em vista da eternidade bem-aventurada. Escuta a nossa oração, converte o nosso coração, nos ajude a viver aqui para chegar um dia a estar convosco na eternidade. Pedimos também por nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida, na fé e na esperança da eternidade. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.